Oi, gente! Esse é o segundo vídeo da tag Voltando aos Cachos, ou do projeto Voltando aos Cachos. Enfim, esse é o segundo vídeo e a gente vai falar sobre corte de cabelo. E se você tem medo de cortar cabelo, se você tá em dúvida de qual corte que você vai fazer, esse vídeo vai te ajudar um pouco, eu acho. Gente, a primeira coisa que eu fiz pra mim poder voltar a cuidar mais dos meus cachos foi cortar meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele tava curto, né? Eu tinha crescido um pouquinho, ele tava batendo mais... Não sei se dá pra ver. Ele tava batendo mais ou menos aqui assim no ombro, como vocês podem ver nas fotos anteriores. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz, eu cortei o cabelo, porque eu fui no salão, o cara do salão pegou meu cabelo assim e me mostrou, eu tava tipo muito torto. Porque geralmente eu mesma tava cortando meu cabelo, minha mãe cortava as pontinhas e acabou que o meu cabelo ficou muito torto, aí teve que aparar um pouco. Porque eu ia só pra repicar o cabelo, só que acabou que eu tive que cortar um pouco mais e eu repiquei também, porque era o seguinte, meu cabelo tava muito reto e tanto que na hora que secava, ele tava ficando uma coisa meio assim, ó. Não sei, tava muito quadrado o meu cabelo, sabe? Eu não tava gostando. Aí eu fui e repiquei aqui, ó. Tá vendo? Que aqui tá um pouquinho mais curto. Tá vendo? Ó, tá mais repicado. Porque eu acho que cabelo cacheado fica bonito quando tá repicado e eu quis repicar. Então foi isso que eu fiz no meu cabelo, gente. A primeira coisa que eu aconselho você a fazer também é cortar o seu cabelo. Você que tá começando a sua transição agora de cabelo com química pra cabelo natural, né, cacheado, porque às vezes o nosso cabelo, meu cabelo, por exemplo, ele tava curto, só que o corte não tava valorizando os cachos, porque quando eu repiquei, ele até anelou mais, sabe? Aí você tem que procurar um corte que favoreça o seu tipo de cabelo. Agora eu vou falar de um tipo de corte, que é o corte pra tirar a química mesmo, que esse corte aqui que eu falei agora, que foi o meu corte de cabelo, foi só um corte pra realçar mais os cachos. Então, gente, o cabelo com química é muito raro ele voltar ao normal sem cortar, é muito raro. Às vezes pode voltar, às vezes não, é muito difícil voltar. Então, a maioria das vezes, a única coisa que tira mesmo a química é a tesoura. E muita menina tem medo de assumir os cachos porque tem medo de cortar o cabelo. Só que uma coisa que eu aprendi é que não adianta você ter o cabelo comprido e ele tá feio, tá mal cuidado. Então se você tem medo de cortar cabelo, se você tem trauma de tesoura, gente, pra que isso, gente? Cabelo cresce, meu Deus! E outra, é uma coisa que vai te fazer bem, seu cabelo vai agradecer. Toda vez que eu corto meu cabelo, assim, que eu cuido mais dele, eu vejo meu cabelo agradecendo, ele parece que fica até mais feliz, sabe? Isso, consequentemente, me deixa mais feliz também. Então, assim, gente, é uma coisa que dá medo? Dá, claro, porque, assim, é uma coisa que muita gente vai julgar, muita gente vai falar, mas é uma coisa que vai te favorecer, que vai te fazer bem, que depois vai vir o resultado, entendeu? Vai cortando aos pouquinhos, faz que nem eu fiz, faz escova e chapa, fica escovando, passando chapa e cortando aos pouquinhos. Quando você vê que cresceu toda a parte cacheada, você passa a usar ele natural. Porque pra quem ainda tá naquela transição que fica tipo uma parte do cabelo cacheado e a outra parte lisa, eu sei o quanto é ruim, gente. Tenta ir fazendo uns penteados. Isso vai ser assunto pra outro post, viu? Penteado pra cabelo cacheado. Pra outro post não, pra outro vídeo. Então assim, se você quer assumir os seus cachos, vai fundo, não fica ligando pro que as pessoas vão falar. Quando eu cortava, ou até hoje quando eu corto, sempre vê um monte de gente falar: ai meu Deus, por que você cortou o seu cabelo? Mas eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que vai ser uma coisa que vai me fazer bem, vai ter benefícios no futuro, que eu vou ver resultado. Ah, gente, tem uma coisa que eu vou falar aqui também, que eu já falei em outro vídeo, que é um texto que foi publicado lá no Depois dos 15, que quando eu vi esse texto, eu fiquei tipo, meu Deus, que texto mais maravilhoso. Que foi escrito pela Luísa... Ah, não sei, eu não dou conta de falar sobre o nome dela, gente. Mas foi a Luísa que escreveu esse texto. O texto chama Como Você Teve Coragem. E eu vou deixar o link aí pra vocês lerem. Ó, eu vou ler um pedacinho aqui. Já notou como as mulheres que têm cabelos ou unhas compridas são apegadas a isso? Quando eu era mais nova, tinha um cabelo que chegava às covinhas do bumbum e quando cortei acima do ombro, todo mundo falou: como você teve coragem? Ora, cabelo cresce. Se eu me arrependesse, era só esperar e ele voltaria ao normal. Então, gente, esse aqui é o primeiro parágrafo do texto. E esse texto ele fala sobre como as pessoas que têm unhas ou cabelos compridos, essas coisas, são apegadas a isso. Que às vezes a gente se apega muito às coisas que são renováveis. Porque, tipo, cabelo cresce, unha cresce, a gente se apega muito a isso. Às vezes a gente esquece de cultivar as coisas que não são renováveis.
essa parte aqui é legal, ó. Quantas vezes você disse algo para seu amigo que o magoou? Quantas brigas com o namorado? Quantas discussões com os pais? Mas com isso, a gente não tem apego. A gente se apega ao cabelo, à unha, ao bronzeado, ao peso ideal. A diferença é que... Nossa, tá pequenininho aqui, gente. Eu tô custando enxergar. A diferença é que essas coisas a gente pode recuperar, mas o sentimento não tem cola. Não existe uma fabriquinha desses sentimentos dentro das pessoas... Oh, meu Deus. Dentro das pessoas que amamos. Quando você decepciona pra valer. Então é isso, gente. Cabelo cresce, é uma coisa que tá te fazendo bem, que tá te agradando, então você não precisa agradar as pessoas. Então, se você quiser cortar o seu cabelo, se você acha que você vai se sentir bem assim, não tenha medo, vai fundo, porque eu vou estar aqui pra te apoiar, tá bom? Bom, gente, então é isso. A primeira dica que eu dou é que você invista num bom corte de cabelo, um corte que vai te favorecer. E não fica com medo de cortar, com medo do que as pessoas vão pensar. Faz um corte que você vai se sentir bem. Então é isso, gente. Esse vídeo chegou ao fim. Aguardem o próximo, viu? Se tiver gostado, clique em gostei, comenta aqui embaixo as dicas, sugestões, dúvidas, essas coisas. Se inscreve no canal e aguarda o próximo vídeo. E é isso, beijos, tchau!